Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou começar uma série contando histórias e lendas sobre o chá. São histórias muito interessantes da origem, muitas são lendárias, outras são reais, mas são todas muito interessantes, porque fazem parte da cultura chinesa do Cha Dao, ou seja, o caminho do chá. Então, essas histórias, elas têm muitas coisas, muitos aspectos interessantes, talvez alguns deles que você nunca tenha ouvido falar e você talvez pense que não fossem até possíveis. Mas eu vou começar contando hoje uma dessas histórias, com a lenda, com tudo, sobre um dos chás mais famosos da China, que é o Dahongbao. Dahongbao é um oolong. Oolong, a tradução dele é dragão negro. É um tipo de chá que ele é oxidado entre 20% e 80%, mais ou menos. Ele sofre oxidação, não fermentação, como muitas às vezes falam erradamente, porque os chás que são realmente fermentados são os hei chás, que são os chás escuros e fermentados. Então, o Dahongbao, ele é um chá originário da região de Wuyi, das montanhas de Wuyi. E eles têm como característica o fato deles crescerem em região rochosa, que dá uma mineralidade ao sabor desses chás. Dahongbao é um chá que recebeu esse nome de uma história, que muitos dizem ser verdade, então nós continuamos contando essa história. Ela não tem nada de extraordinário, é possível que seja real. Porque algumas têm um aspecto, às vezes, metafórico e nós temos que tentar decifrá-lo, mas nunca saberemos exatamente porque se perdem pelo tempo. O Dahongbao, que a palavra, esse nome quer dizer o grande manto vermelho, tem a história desse chá, em um erudito que ia fazer uma prova para entrar para o Palácio Imperial. Ele estava caminhando na direção da cidade para fazer essa prova, porque ele queria ingressar com esse novo tipo de trabalho para ele. Então, no caminho, quando ele estava caminhando, ele adoeceu. E tinha um mosteiro por perto e os monges o acolheram e deram um chá para ele. E ele tomou esse chá durante vários dias e ficou completamente curado e continuou a viagem e chegou a tempo de fazer a prova, passou em primeiro lugar e conseguiu o trabalho dentro da corte. Um tempo depois, ele voltou até o mosteiro e pediu mais daquele chá e levou para o palácio.
E pouco tempo depois, a imperatriz adoeceu. E ele ofereceu aquele chá, falou com o imperador, contou a história da cura dele, e o imperador, com os médicos locais que não conseguiam curar a imperatriz, acabaram dando o chá para ela. Ela fez um tratamento. Depois de alguns dias, ela ficou completamente curada. Em agradecimento, o imperador foi até o mosteiro e comprou, porque os monges, os budistas, eles usam aquele manto avermelhado, né, assim, vinho, né? Eles usam aquele manto. Então, o imperador comprou mantos vermelhos muito grandes para colocar em cima dos arbustos da Rombal, desse chá. Ele na verdade, o nome Darrompal é o processo de produção dele, não é o nome do cultivar, que é a variedade, né, dele. Que cultivar é o cultivo e a variedade do chá, né, que são diferentes. Não é um tipo só de Camellia sinensis, existem muitos outros. Existem não sei quantos, centenas, talvez até mais, milhares de cultivares diferentes. Assim como no vinho tem a uva Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Touriga Nacional, tem todas essas variedades, assim, mas todos pertencem ao tipo de uva que produz vinho, né? Então, os chás também têm essas variedades. E a variedade desses arbustos originais, eles se chamam Chidan. Esses são os originais. Porque existem árvores de chá com 200, 500, até de 1000 anos. Então, eles dizem que as originais, que hoje em dia são guardadas, têm proteção, tem até guardas que protegem, porque é o chá, um dos chás, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez seja o chá mais caro do mundo. Que a última vez que teve um leilão, 20 gramas do original, que são árvores, né? Não são aqueles arbustos baixinhos, porque eles deixam, às vezes, a árvore crescer e virar um arbusto maior, mais robusto, né? Arbustos de Chidan. E algumas pessoas que têm autorização de ir lá e colher e produzir esse chá. E a venda dele geralmente é com leilões, porque a procura é muito grande. Então, são feitos leilões. E nesses leilões já chegou a um preço máximo de $35.000 por 20 gramas. Então, para vocês verem, chega a $1 milhão o quilo. Então, esses chás são para colecionadores, para milionários, não é para a população em geral. Mas nós podemos tomar chás Darrompal que são feitos de uma outra forma, que eles chamam dos chás que são comercializados, que eles misturam outros cultivares com o Chidan, talvez vá uma pequena porção de Chidan lá, mas fazem no processo, o sabor fica parecido. Dizem que existe um cultivar chamado Beidou, que foi tipo ninguém sabe ao certo se ele é híbrido, que ele pegou algumas mudas e enxertou em outra árvore de chá. Não sabemos ao certo essa história, não posso afirmar. E que eles disseram que esse Beidou era um Darrompal, mas a maioria diz que não é. Então, se você comprar
Darronpal você pode comprar por $10 por 20 gramas, facilmente. Mas ele não é o original dessas árvores mães que estão lá nessas montanhas de Hui, que se chama Hui-Shan. Shan quer dizer Shan, a palavra são montanhas. E tem a lenda também das montanhas, que aí já entra na parte mística, que houve uma briga dos imortais com os dragões, com 9 dragões. Aí cada montanha é um dragão, e eles colocaram as árvores de Darronpal, de Exá, para celebrar a vitória desses imortais que eram os deuses, né? Então, isso aí já é o mito, já é a parte lendária, realmente. Mas a parte desse erudito, da esposa ficar doente, essa parte com certeza é verdadeira. Então, o Darronpal é um chá, é um oolong bem tostado, ou seja, ele vai, depois que está pronto todo o processo, ele passa por uma tostagem e aí dá o sabor dele característico e a mineralidade pelo fato do terroir, ou seja, onde ele é plantado nessas montanhas rochosas. Então, tudo isso é que deu esse sabor especial ao chá Darronpal, que vale a pena você experimentar, porque tem, mesmo que tenha um pouquinho apenas das folhas originais, vale a pena porque está dentro do estilo e você tem uma noção do que é realmente o sabor desse chá maravilhoso. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima história.